ser o que sou, sempre vou cantar louvor ao Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Oi, gente, eu sou Maria Eduarda, sejam bem-vindos ao nosso canal e esse é mais um Informa de Música para vocês. Se você não é inscrito no canal, já desce lá, se inscreva, não perca tempo, ative o sininho das notificações para você receber todo o nosso novo conteúdo e compartilhe com seus amigos para ajudar a nossa maneira de evangelizar. Como eu falei anteriormente, eu sou Maria Eduarda, sou membro da comunidade católica Novador, faço parte da Missão Brasília e sou da obra. A gente esse mês estamos falando do nosso querido baluarte Santo Antônio de Pádua. E a gente vai continuar, como eu falei nos últimos 2 vídeos, e os meus irmãos de comunidade também falaram. E hoje a gente vai falar sobre um dos nomes que é conhecido, Santo Antônio de Pádua, o martelo dos hereges. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então sente, se acomode e aproveite o nosso conteúdo. Por que ele é conhecido como martelo dos hereges, né? Que é a grande pergunta. Na época que ele viveu, a igreja ela sofria com grandes heresias, infelizmente, né? Houve um período da história da igreja que ela vivia com algumas heresias. E aí, de acordo com o tempo, a igreja foi enfrentando isso. Mas na época que Santo Antônio era vivo, ele teve que conviver também com algumas heresias dentro da igreja. E como ele fazia isso? Como ele enfrentava essas heresias? Ele não necessariamente batia de frente com todos, né? Mas aqueles do qual ele via que estavam fazendo algo de errado, ele chegava e, como diz meu amigo Felipe, metia a bronca, né? Chegava lá e batia de frente mesmo e falava, não, isso aqui não tá certo e as coisas não devem ser feitas dessa maneira. E ele também é muito contra a injustiça contra os pobres, né? Ele não era a favor da injustiça com os pobres. Então ele batia de frente com alguns poderosos. Houve uma... Ele foi até... A palavra não é advogado, mas ele intercedeu por um amigo dele, bem próximo, né? Um conhecido, um fiel amigo. Intercedeu durante um julgamento. E durante esse julgamento mesmo, ele... a palavra não esculachou, mas ele chegou mesmo e revelou toda a verdade sobre muitos hipócritas que estavam ali no momento. Pessoas poderosas que abusavam do povo e da pobreza, da ingenuidade das pessoas e da necessidade também. Então, ele prezava muito pela verdade, então ele falava muito a verdade mesmo. Era a necessidade que ele tinha de falar a verdade, de falar que aquilo ali não estava certo, isso aqui não está certo, então as coisas devem ser feitas desta maneira, da maneira da qual Cristo pregava. Então ele prezava isso tanto dentro da igreja quanto fora, porque naquela época existia somente a igreja católica, né? Então as pessoas com muito dinheiro eram todos conhecidos fiéis da igreja. Mas ele não gostava da hipocrisia dessas pessoas, da qual dentro da igreja era uma coisa e fora da igreja era outra, dessa soberba, dessa vontade, desse desejo imenso que as pessoas tinham pelo dinheiro. Em humilhar as pessoas, em ser mais que o outro. Então ele realmente não gostava disso. Então ele chegava numa região, uma vez que ele falou publicamente, quando esse amigo dele foi preso, ele falou publicamente da injustiça dos ricos, do qual alguém tem que pagar pelo crime do outro. Então isso ele não aceitava, então ele ia publicamente no meio das praças, então ele alertava o povo de que aquilo não estava correto. Durante alguns encontros com alguns cardeais e alguns bispos também, ele falava muito sobre isso, ele falava muito sobre a soberba do ser humano dentro da igreja e a vaidade pelos cargos, né? Aquele estufamento do peito, eu sou isso. Então ele falava muito que as pessoas tinham que deixar isso.
Você tem que deixar isso, você tem que morrer para si mesmo e viver somente para Cristo. Então era algo que ele prezava muito, prezava e ensinava aos franciscanos, né? Que a hipocrisia dentro da igreja naquela época era real e que era necessário que isso mudasse, que as pessoas tivessem outra visão do que era real, né? De que não era aquilo que Cristo tinha passado para a sua igreja, que essa soberba de cargos dentro da igreja não era aquilo que Cristo tinha passado para a sua igreja, e que era algo a mais, algo além, e que a gente não ia conseguir ver com os olhos humanos, que eles não conseguiriam ver olhando da maneira que eles estavam olhando. Então, assim, ele era uma pessoa muito bruta, né? Nos seus sermões, ele era uma pessoa muito bruta no denunciar aquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ele era dócil, né? Ele sempre tratava as pessoas com misericórdia e sempre deixava claro que, apesar dos erros humanos, você tinha a chance de se redimir e de voltar ao Pai. E era isso que ele deixava marcado durante todas as suas pregações. Revelava a verdade da soberba de alguns dentro da igreja. Como eu já tinha dito anteriormente, essa revelação fazia com que muitos dentro da igreja vissem os seus erros. Vissem que era necessário que as pessoas repensassem as suas ações dentro da igreja. Pois se você está dentro da igreja, você é o pastor que vai conduzir aquelas ovelhas, aquele rebanho, né? Então era isso que ele queria, ele revelar essa verdade a todos ao seu redor. E não só as outras pessoas, mas ele revelava aquilo até a si mesmo. Então todos os dias era aquele policiamento que ele tinha diário sobre si mesmo, sobre si próprio, sobre as necessidades que ele tinha de matar dentro dele a própria soberba para continuar. E ele foi realmente um instrumento de Deus para que naquela época as pessoas que estavam ligadas a grandes multidões e que traziam muitos povos para dentro da igreja, soubessem dessa verdade. Então, como tinha muita heresia naquela época, era um momento de muita precaução, né, dentro da igreja. Então, as pessoas acabavam se esquecendo que a verdade de fé, que é aquela verdade que Cristo ensinava, que Cristo pregava e que deixou de herança para a sua igreja, era que deveria ser mostrada a todos ao redor. Então, Santo Antônio veio exatamente para isso, para lembrar a todos que Cristo pregava o amor, a obediência e a igualdade. Então, e a justiça também para com o outro, e a misericórdia para com o próximo, misericórdia para com o pobre, que sofria de muitas enfermidades naquela época, como a medicina não era avançada, então sofria bastante. Então, era isso que ele prezava. Então, quando as pessoas chamam de martelo dos hereges, é porque ele realmente chegava assim, e ele chegava derrubando todas as convicções que as pessoas tinham naquela época. Ele derrubava as convicções, chegava e falava assim, não está certo. E ele martelava mesmo até que a heresia dentro daquela pessoa morresse. Ou morria a heresia, ou a pessoa saía mesmo de dentro da igreja. Ou então continuava lá se enganando ao outro. Mas que ele chegava revelando a verdade. Ele prezava por revelar a verdade ao próximo. Então era isso que ele prezava. E anunciava a necessidade de renunciar às coisas do mundo e olhar para Deus. Então, as coisas do mundo, que era os cargos, os grandes cargos que tinham naquela época, né? Que dos grandes poderosos que não tinham ligações com a igreja, que era aquelas pessoas que emprestavam dinheiro e injustamente cobrariam aquelas outras pessoas, ou que se tornavam, né, se nomeavam alguém real e começava a cobrar imposto numa região. Então, ele anunciava muito isso, de que as riquezas mundanas, isso aqui, esse material que nós temos hoje, não servirá de nada. Essa felicidade que nós temos agora, nesse momento, quando for mais tarde, ela não vai ser felicidade e apenas um vazio. Então, ele martelava isso, então ele deixava claro. Era uma tecla que ele não cansava de sempre apertar, de sempre estar ali firme e forte naquilo, de que você deve renunciar às coisas mundanas.
não se encontrará a felicidade verdadeira e plena se você focar nas coisas mundanas. Então era isso que ele ensinava. E muitas pessoas, de acordo com o tempo convivendo com ele, viram que isso realmente é verdade. Que a necessidade é procurar sempre a Deus. E por último era ser mais como Jesus mesmo, ser uma pessoa solidária. Então ele pregava muito isso. Você tem que ser uma pessoa solidária. Agora, você acha que você, nas ações que está tendo hoje, está sendo uma pessoa solidária? Então ele chegava contando a verdade daquela região. Então ele analisava muito a região, se naquela região houvesse mais injustiça por parte dos empregadores, né? Se a realeza naquele momento daquela região fosse injusta com o povo. Então, quando ele chegava, ele via aquela situação, então ele ia direto na ferida da realeza, de que vocês aqui na terra não são Deus. Então ele martelava isso, e é por isso esse nome, né? Porque martelo é aquele instrumento que faz barulho, né? Que bate em algo até aquele algo ficar naquele lugar. Então, por isso, porque ele chegava e martelava a verdade até que a verdade ficasse naquele lugar, findasse, criasse raiz naquele lugar. Então ele martelava aquilo para que aquilo ali fosse ficar naquele lugar e desse fruto futuramente. Que as pessoas vissem que aquilo que elas estavam fazendo, aquela vida que elas estavam vivendo, não era a vida que Deus queria para elas. Então, como a música que eu iniciei, né, o vídeo Bem-aventurados, os misericordiosos, porque de fato Santo Antônio prezava por isso, pela misericórdia para com o outro. E era isso que era ser martelo dos hereges, né? É esse a explicação do título que ele recebeu, Martelo dos Hereges, porque ele martelava as heresias e as injustiças naquela época. E como ele fazia isso? Era aplicando a verdade que era necessário para o outro ouvir. A música que eu escolhi foi Bem-aventurados. É uma letra maravilhosa. É necessário que se preste muita atenção na letra para que fique mesmo a mensagem da música, sabe? É uma música que realmente toca o coração daqueles que ouvem, mas ouvem com calma e com Deus mesmo no coração. Essa música foi escrita para a JMJ da Cracóvia em 2016. Mensagem, espero que vocês gostem. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou, Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir, Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de curtir, se inscreverem no canal e a gente se vê na próxima, tudo bem? Um beijo e até o próximo Em Forma de Música.